Oi, gente, bom dia! Passando aqui para dar as primeiras dicas para te ajudar na leitura de Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Hoje a gente está no primeiro dia do nosso desafio e aí, no nosso calendário tá lá dizendo para você ler a primeira carta, certo? Só que quem é minha aluna sabe que todo livro a gente precisa ler tudo que tem no livro, porque cada detalhe vai ajudar a gente a entender melhor. Então, assim que você abre aqui o seu livro, vem falando um pouquinho de quem é o autor. Aqui não tem 1% do que Lewis fez, mas é interessante você dar uma lida, até para você entender qual é a época, tá? Em que ele viveu, qual era a realidade, qual era o contexto. E aí, aqui, olha só, tem dizendo de para quem é o livro, tá? Era o amigo dele, Tolkien, que inclusive é o autor de Senhor dos Anéis. Eu dei uma pesquisada aí. Tolkien não gostou dessa dedicatória feita para ele. Ele achou que não era um livro digno de ter o nome dele, tipo assim. A maioria dos acadêmicos criticaram o livro. Para quem não sabe, C.S. Lewis era professor de universidade, era professor em Oxford. E aí, eles diziam que foi um livro feito apenas para vender. Aqui tem algumas frases que você precisa ler, eu já passei ali pelo índice. E aí, gente, a gente tem um prefácio, tá? Do próprio Lewis aqui no livro 1. Então, esse prefácio aqui é essencial, tá? Que você leia para você conseguir entender. Aqui no prefácio tem duas coisas importantes. Ele vai explicar sobre o estilo do livro. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz é uma sátira, tá? Em formato de cartas, de epístolas. E aí, o que significa ser uma sátira, Pri? Ela é toda feita de ironia, tá? E ele diz aqui, olha, o gênero da escrita usado nesse livro pode ser entendido com muita facilidade por qualquer um que já aprendeu essa artimanha. E aí, qual é a artimanha? A artimanha da mentira, a artimanha do erro, do engano que Satanás costuma fazer, tá? Então, ele lembra aqui o seguinte, ó. Os leitores são aconselhados a lembrar que o diabo é um mentiroso. Então, esse livro, se eu pudesse dizer assim, é um livro que foi escrito ao contrário. Como assim, Pri? Vou já te explicar. Mas antes de eu ir para essa explicação do ao contrário, é importante a gente entender o seguinte, a história, tá? O livro é lançado durante a Segunda Guerra Mundial e a história do livro também se passa nesse período. Vão ter momentos aqui da história que vai ser importante, tá? Você entender esse detalhe. E a terceira e última coisa que a gente precisa entender é que esse é um livro, tá? Quando fala em cartas, a gente só tem as cartas que o tio manda para o sobrinho, então a gente só tem metade da conversa. E aí, esse tio, ele é um diabo sênior que manda as cartas para o sobrinho, que é como se fosse um diabo em aprendizagem, né? Um estagiário. E a forma como ele escreve é a visão do diabo. E Luiz alerta para a gente lembrar que não necessariamente essa visão é a verdade. Então, a sátira, ela é uma forma de ironia, ela é uma forma de ridicularizar. Quem Luiz está ridicularizando aqui? O reino das trevas, os demônios. Mas isso não quer dizer que por ser uma sátira e por ser uma ficção, os princípios que Lewis apresenta aqui pra gente nesse livro, eles não possam ser aplicados na nossa vida. Então, o livro, ele tá escrito, entre aspas, ao contrário, tá? É importante você entender que, quando ele chama de inimigo, na verdade, ele tá falando de Deus. Então, duas coisas para você fazer a partir já do primeiro capítulo, para te ajudar a entender melhor. Primeiro, você identificar os personagens. Olha só, Vermelindo é o sobrinho, né, que tá no começo de carreira. Maldanado é o diabo sênior, o mais velho. O paciente é o jovem ateu, que se converte, já dei spoiler, né? O inimigo que ele fala que muitas vezes, na verdade, é Deus. E o pai das profundezas é o próprio Satanás, certo? O que vai poder te ajudar aqui, tá? É você estabelecer cores para quando esses personagens estiverem falando, quando o parágrafo for sobre eles, isso vai te ajudar a entender melhor. Quando é algo que é a parte, algum caráter de Deus, é sobre Deus, ou algo que é sobre o paciente, sobre a realidade do paciente, que no caso somos nós, ou algo que está falando sobre a realidade do reino das trevas. Vou te mostrar aqui no meu livro como eu fiz isso, olha só. No meu livro, eu usava sempre a caneta vermelha
para falar aquilo que era a verdade do inferno, tá? As estratégias, as artimanhas que eles usavam. E de azul, sempre que se referia a algo que era Deus que fazia. Então, eu ia grifando, marcando, mostrando, anotando e escrevendo. Tudo que eu fazia, ó, tudo escrito para quê? Para eu entender melhor o livro. Quanto mais você se aposta do livro, quanto mais você tem liberdade para ler, para arriscar, tá? Mais esse livro vai pertencendo a você, mais a sua mente vai conseguindo entender melhor. Então, essas são as primeiras dicas. Eu espero que você tenha gostado.